Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex e vamos dar continuidade aqui na Igreja Adventista parte 2. Conforme eu falei no outro vídeo do canal, o nosso objetivo aqui não é denegrir, é trazer a visão e mostrar como é que funciona os ensinamentos da Igreja Adventista, beleza? E hoje nós vamos dar continuidade, esse aqui é o vídeo parte 2. Eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se quiser deixar os seus comentários, fique à vontade, tá bom? Vamos continuar aqui então. Como devemos agir em relação a toda essa questão de obras ditas inspiradas e novas revelações? Em vez de ficarem se baseando nas supostas obras inspiradas ou revelações de seus líderes, os membros dessas seitas ou religiões deveriam se ater única e exclusivamente aquilo que a Bíblia diz, conforme nos é exortados pelos apóstolos Paulo e João, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, e Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Reconhecemos que Deus falou no passado, por muitas vezes e de muitas maneiras, através de sonhos, revelações e etc. Hoje, porém, Ele nos fala através do Filho, cuja revelação foi registrada pelos escritos do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Veja nessa referência, em 1 Coríntios, que os coríntios foram além do que diz a Bíblia e acabaram quebrando a cara. As igrejas tradicionais não creem em novas revelações do Espírito Santo. Cremos que o Espírito ajuda o crente a entender a revelação que já está aí diante de nós, ou seja, a Bíblia. João capítulo 14, versículo 26, o Espírito continuou fazendo revelações aos escritores do Novo Testamento até o fechamento da Bíblia. Tendo terminadas as revelações extraordinárias, não há mais necessidade de novas revelações. Por isso que o apóstolo João encerra o cânon bíblico com as seguintes palavras: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Deveríamos nós contentar com aquilo que Deus quis nos revelar nas Escrituras Sagradas, em vez de sairmos por aí em busca de novas revelações. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Cremos na suficiência das Escrituras para nos tornar homens e mulheres da forma que Deus deseja que sejamos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A doutrina do sono da alma. Os adventistas ensinam que a alma do homem, após a morte física, fica em um estado inconsciente, e como se ela ficasse literalmente dormindo após a morte física, aguardando o dia da ressurreição. Em outras palavras, a alma do homem morre junto com seu corpo. Essa heresia pode ser constatada por estas palavras: o que o homem possui é o fôlego de vida ou vida, o que dá animação ao corpo, e que lhe é retirado por Deus, quando expira.
e o fôlego é reintegrado ao ar por Deus, mas não é entidade consciente, ou o homem real como querem os imortalistas. Sutilezas do erro. Primeira edição. Casa Publicadora Brasileira, página 217. Eu fiz o destaque. Para começo de conversa, devemos estar cientes de que o espírito do homem não é simplesmente um fôlego ou sopro que dá animação ao nosso corpo. É uma entidade consciente, com personalidade. Basta substituir a palavra espírito pela palavra fôlego ou sopro nas seguintes referências para constar o que estou dizendo. Mateus, capítulo 26, versículo 41, é um fôlego ou sopro que pode resistir a tentações. Atos, capítulo 17, versículo 16. Pode um fôlego se revoltar com idolatria? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Pode-se purificar a pureza de um fôlego com santidade? É óbvio que os textos diz respeito a uma coisa que tem personalidade, com sentimentos e fraquezas. Para provar essa heresia da inconsciência ou da morte da alma juntamente com a morte física, os adventistas citam geralmente os seguintes textos: Salmo 115, 17, Eclesiástico 3, 19 e 20, 9, 5, Ezequiel 18, 4 e 1 Timóteo 6, 16. É evidente que um texto analisado fora do seu contexto pode dizer qualquer coisa. Porém, vejamos com cuidado o que realmente esses textos querem dizer. Salmos 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Observe que o salmista está fazendo um contraste entre os que vivem na terra e aqueles que já morreram, no verso 16 e 18. O que ele quer dizer é que os mortos não participam do louvor que é oferecido a Deus pelos que estão vivos, e que o fato de estarmos vivos deve ser um incentivo para aproveitarmos o nosso tempo neste mundo e bendizemos ao Senhor, no versículo 18. Se o salmista não acreditasse na consciência da alma após a morte física, não existiria um texto como os Salmos 16, versículo 9 e 11, 42, 2 e do 49, 15. Eclesiástico 3, 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, e o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Parece óbvio que o texto está falando sobre a morte física e não sobre a morte da alma. Quanto à questão do destino da alma, o próprio autor levanta uma interrogação a esse respeito no verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigir para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Note aí que ele responde a essa pergunta no capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiástico capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. No verso seguinte, no verso 6, o autor esclarece que os mortos não sabem coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Não sabe o que ocorre neste mundo e nem participa mais de qualquer recompensa desta esfera em que vivemos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Os adventistas usam esse texto como prova de que a alma do homem morre junto com seu corpo. Mas a palavra alma aqui está sendo usada como um sinônimo para se referir ao próprio homem e não ao seu espírito. O profeta Ezequiel está falando dos atos bons e maus que são praticados pelos homens mesmo, e não por suas almas. No versículo 1, 2, 5 ao 19. Essa não seria a primeira e nem a única vez em que a Bíblia usa a palavra alma como um sinônimo para pessoa. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, em Levítico capítulo 17, versículo 12, no 22:3, no 23:29, Números 9, 13, Provérbios capítulo 11, versículo 25, Provérbios 27:7, Atos dos Apóstolos 2:43, Atos 3:23. Marcos capítulo 5:39, ao entrar lhe disse: por que estás em alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Os adventistas declaram que essas palavras de Jesus são uma prova de que a alma da pessoa está inconsciente, dormindo, após a morte física. De fato, os familiares do próprio Jairo testemunharam que sua filha havia morrido, Marcos capítulo 5, versículo 35. Mas quanto a Jesus ter dito que a criança não estava morta, mas que apenas dormia, Marcos capítulo 5, versículo 39, essa era apenas uma maneira particular de ele mesmo, Jesus, considerar o estado de morte física, não a morte da alma. Jesus usava essa linguagem porque, para ele, acordar alguém da morte física era tão simples quanto acordar uma pessoa de um sono leve. Certa vez, o Senhor Jesus teve de abrir mão dessa linguagem figurada ao falar claramente aos seus discípulos sobre esse assunto. Isso ocorreu no caso da morte de Lázaro, conforme está registrado em João capítulo 11, versículo do 11 ao 14. O ponto em questão é que Jesus se referia à morte física como estar dormindo. Certamente porque o corpo de um morto aparente está dormindo. Mas é óbvio que nem Jesus e nem os escritores bíblicos consideravam que a alma da menina estava dormindo, junto com seu corpo. Lucas capítulo 8, versículo 55. Se alguma coisa estiver dormindo quando uma pessoa morre fisicamente, só pode ser o corpo dessa pessoa, não a sua alma. Mateus capítulo 27, versículo 52. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Os adventistas usam esse texto para provar que só Deus possui imortalidade e que, portanto, a alma do homem pode morrer. Ora, pode morrer é uma coisa, morrer de fato é outra. Embora
Só Deus tem a imortalidade por natureza. É nisso, Ele realmente é único. Nós temos uma imortalidade concedida. Deus não permite que nossa alma morra, assim como no passado Ele não permitiu que determinados irmãos passassem até mesmo pela morte física. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 12. A alma do homem não está destinada a morrer ou ficar inconsciente após a morte física. Pelo contrário, ela vai para um lugar de sofrimento consciente ou de gozo consciente. Veja só o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro caso. Caso de Moisés. Sabemos que Moisés morreu fisicamente. Deuteronômio, capítulo 34, do versículo do 4 ao 6. Mas o Novo Testamento foi além dessa informação, mostrando-nos que a alma de Moisés permanece consciente. Marcos, capítulo 6, versículo do 2 ao 9. Segundo, as almas mencionadas no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 9 ao 11, temos o registro de que as almas dos crentes estão conscientes. Nesse trecho, eles clamam pela justiça divina, demonstrando uma atitude que era muito comum entre os salmistas de Israel. Salmo, versículo 28, verso 4. E do 40, verso 14 e 15. Terceiro, as palavras de Jesus ao ladrão da cruz. Em Lucas capítulo 23, verso 43, Jesus garante ao ladrão da cruz que os dois estariam juntos, naquele mesmo dia, em um lugar chamado paraíso. Não parece haver sentido a ideia de que ambos estariam inconscientes. Pelo contrário, parece mais lógico que Jesus e o ladrão iriam se encontrar num estado consciente, o mesmo estado em que se encontra o espírito de Moisés. Quarto, as palavras de Jesus com respeito aos patriarcas. Conforme Jesus afirma em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32, os patriarcas estão bem vivos diante de Deus. Somente seus corpos é que estão em estado de morte. E 5, os dois testemunhos de Paulo. Por 2 vezes, o apóstolo Paulo comenta sobre o destino de sua alma. E nesses 2 comentários, ele sugere claramente a consciência pós-morte. O primeiro testemunho está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Note que, segundo o apóstolo, enquanto estivermos vivos fisicamente, estávamos vivendo pela fé e não pelo que vemos. Verso 7. Em outras palavras, cremos em Jesus, mas não conseguimos visualizá-lo. Quando, porém, deixamos este corpo, habitaremos com o Senhor e poderemos vê-lo pessoalmente. Versículo 8. Precisar dizer mais alguma coisa? O outro testemunho de Paulo está em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Nesse texto, o apóstolo também afirma que após a sua morte física, ele iria ao encontro de Cristo. Sexto, as descrições que Jesus nos fornece sobre o inferno. Jesus descreve o inferno como um lugar de sofrimento. E sabemos que uma alma inconsciente não pode sofrer, gritar, chorar ou fazer qualquer outra coisa que expressa sua dor. Em Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, capítulo 13, versículo 42, capítulo 25,
versículo 30. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Se a alma ficar inconsciente para que se preocupe com esse fogo do inferno, Judas, capítulo 7, versículo 7. É claro que essas descrições do inferno são figuradas, não literais, pois é impossível que haja literalmente fogo e trevas no mesmo lugar. Mateus, capítulo 25, 30, Marcos, capítulo 9, versículo 43. Essas figuras nos ensinam que há sofrimentos e angústia para as almas que se encontram no inferno. Sétimo, a parábola do rico e o mendigo, em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. Nessa parábola, Jesus propõe a consciência pós-morte dos personagens, no verso 23 e 24. Porém, não podemos formar uma doutrina em cima de parábolas, pelo seu caráter altamente fictício. Alguns argumentam que a parábola, por ser uma história inventada, não merece crédito. Cabe dizer, porém, que essa é a única parábola de Jesus que cita um personagem com o nome próprio, Lázaro. Quanto à figura de Lázaro no seio de Abraão, devemos saber que tal figura procura retratar a ideia de comunhão e filiação. Na passagem de João, capítulo 13, versículo do 23 ao 25, vemos que Jazé, no seio, era o lugar dos convidados mais favorecidos, na qualidade de hospedar favorecidos no céu. Lázaro descansava no seio de Abraão, o pai da fé e um dos personagens mais importantes para o povo judeu. Romanos capítulo 4, verso 13, capítulo 16, versículo 18. Oitavo, a igreja do céu. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, está escrito que o crente tem acesso, entre outras coisas, à universal assembleia, a igreja dos primogênitos assolados nos céus, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Obviamente teremos acesso a essa igreja após passarmos pela morte física. Paulo também diz em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que a família de Deus, a igreja, existe tanto no céu como sobre a terra. Um erro fundamental dos adventistas nessa questão diz respeito ao conceito que eles têm sobre a morte. Eles insistem em definir morte como extensão ou inconsciência, mas não é assim que a Bíblia define morte. Nas Escrituras, a morte tem a ver com separação. Existe a etapa da morte física, refere-se à separação entre a matéria, corpo, e o espírito, alma. Conforme em Gênesis capítulo 35, verso 18, neste caso, todos os homens podem ser afetados, tanto crentes quanto não crentes. Caso o indivíduo esteja vivo quando dá a segunda vinda de Cristo, eles não passarão pela morte física. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Leia esse texto na Bíblia da linguagem de hoje. De fato, nem os ímpios poderão morrer fisicamente quando Cristo estiver voltando. Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. O segundo tipo de morte que existe é a morte espiritual. Refere-se à separação
do espírito humano ao espírito divino de Deus, sem que o indivíduo tenha passado pela morte física. Há pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, pois não têm comunhão com o Espírito do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1 e Colossenses capítulo 2, verso 13. Nesse texto de Colossenses é feito um contraste entre a morte espiritual e a vinda espiritual que recebemos em Cristo. Por fim, há também a morte eterna, o qual, semelhantemente à morte espiritual, o espírito humano está separado do espírito divino. Entretanto, essa morte eterna ocorre somente após a morte física. O crente em Jesus Cristo escapa das mortes espiritual e eterna, em Efésios capítulo 2, versículo 1. Novamente, em João capítulo 3, versículo 33, João capítulo 11, versículo 25 e 26, mas só escapará da morte física quando tiver um corpo imortal. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. Vê ainda o verso 26, que se refere obviamente à morte física. Portanto, devemos rejeitar com toda veemência a doutrina herética do sono da alma ou da mortalidade da alma, visto que não morre e nem dorme após a morte física. Beleza, pessoal? Deixa eu te falar, pessoal. Eu vou parar por aqui. O nosso próximo tópico é a doutrina da aniquilação ou extinção dos ímpios. Beleza? Esse aqui vai ser o vídeo parte 2. Dá um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e vamos fazer parte aí dessa equipe aí que vamos estar divulgando os ensinamentos da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz, pessoal.